Boa tarde. Falta uma hora para o início da grande final da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina, e o Trilhas da Democracia traz ao ar um diálogo sobre as relações de poder na Copa do Mundo, nas Copas do Mundo, em particular nessa Copa do Mundo de 2026, recebendo Carlos Alberto Máximo Pimenta, professor titular da Universidade Federal de Itajubá, que é um especialista em futebol, em torcidas, em esportes em geral, que já teve vidas organizadas e retorna para falar agora sobre esse tema das relações de poder que atravessam as Copas do Mundo. Seja muito bem-vindo, Carlos. É um prazer recebê-lo mais uma vez no Trilhas da Democracia. Obrigado, Marcos. Obrigado às pessoas que assistem 247, uma TV que eu respeito muito, pela luta, pela história. Prazer estar com o Carlos, né? Esse é um tema muito importante que eu tenho trabalhado desde os anos 90, junto com o pessoal da América Latina, e eu acho que a gente vai fazer uma tarde de bastante discussão para pensar aí essa Copa do Mundo, relações de poder, mega evento e etc. Compartilhando comigo a condução desse Trilhas que antecede a grande final, o advogado Carlos Eduardo Pimenta também. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, a gente vai ter um problema aqui, né? Não vai saber para qual Carlos está direcionando. Vamos lá, né? Trazer esse programa aqui para discutir, fazer um pré-jogo mais politizado antes dessa final aí. Deixa eu ver se a vinheta entra aqui. 1, 2, 3. Carlos Alberto, a Copa de 2026 está no mesmo patamar de outras Copas do Mundo que foram marcadas por interferência de ditaduras, mas também de governos liberais democráticos, né? Ditadura, eu estou pensando na tristemente famosa Copa de 1978, em meio à ditadura de Videla, na Argentina, né? E liberal-democrático. Estou pensando na Copa de 1966, que está até hoje entalada na garganta dos alemães, aquele gol em que a bola não entrou e que possibilitou o caminho da Inglaterra ao título. Os episódios de maltrato, para dizer o mínimo, em relação à delegação do Irã, a seleção do Irã, a interferência direta assumida pelo presidente Trump de retirada do cartão vermelho do jogador dos Estados Unidos para o jogo contra a Bélgica, os casos, episódios de racismo, todos eles fazem com que essa Copa de 2026 seja uma Copa que entra para a história como uma Copa que sofreu muitas interferências, seja do poder político, seja do poder econômico? É interessante essa discussão que abre a história das Copas do Mundo com relação à dinâmica de poder, aos momentos de fortalecimento de determinadas perspectivas, né? Eu acho que a gente tem que fazer um quadro analítico que remete à própria relação entre futebol e sociedade, né? Porque tem uma tendência de pensar que futebol ele está desconectado com a realidade. O futebol está totalmente conectado com o tempo social que a gente vive. A ideia de que futebol era um espaço de alienação, tal qual a religião, né? Quer dizer, isso não existe, né? Os teus estudos mostram exatamente isso, né? Da perspectiva com a qual eu trabalho, né, que a gente discute e tal, o futebol está extremamente associado à realidade social. Aliás, ele sem essa ideia de
de determinismo, eu não estou falando de determinismo, mas, de certa forma, ele replica, de alguma maneira, as relações que estão sendo produzidas em outras esferas. O futebol é política. Pensar futebol desconectado da política, você pega, por exemplo, os anos 70, a Copa do Mundo do Brasil, a questão de Saldanha, né? Do Saldanha, agora a série, sem fazer nenhuma sobre o Pelé, etc., você percebe. Só que aí nós temos que começar a pensar em que momento você tinha uma geopolítica no mundo muito forte, né? Que se colocava, ora, com estados centrais, essa disputa da perspectiva americana com os soviéticos, a chamada Guerra Fria. O futebol foi muito usado nesses contextos, né? Períodos de ditadura militar foram muito bem usados, enquanto construção da identidade nacional, a formação, por exemplo, a França ganha em 78, a França nem pensava em futebol quando em 89, 98, desculpa, quando ela é campeã do mundo, toda uma discussão de construção do Estado francês ele se estabelece em cima da seleção francesa, que não é francesa, mas nem de perto, e também está dentro desse campo de xenofobias, etc, etc. Mas aí, pensando na Copa do Mundo dos Estados Unidos, pensando neste momento, nós temos uma geopolítica em construção ou em desconstrução muito preocupante, né? Que desloca dessa dinâmica dos estados, mas vai para esse campo empresarial, de tecnologias, das big techs, desse dinheiro volátil. Então, você tem o chamado padrão FIFA de Copa do Mundo, que nos Estados Unidos esse padrão FIFA acabou, não existe mais padrão FIFA. Os americanos fizeram o que quiseram com essa dinâmica da Copa do Mundo. Inclusive, é uma Copa do Mundo, do meu ponto de vista, deste capital volátil, né, desse momento de reconstrução geopolítica, e que a gente precisa pensar um pouco mais. Nesse sentido. Foi a primeira Copa marcada pela presença monumental das bets. A Copa de 2022, eu acho que sim, né? Sim. As bets, na realidade, as bets elas vieram, desculpa a minha palavra, né, desconectada, elas vieram mineiramente falando, né? Elas vieram comendo pela beirada, né? Elas vieram pela beirada. Entraram nos campeonatos nacionais, governos que eu não vou chamar de liberais, porque é um erro, né? Mas governos de extrema direita vinculados a uma série de elementos desconectados com a democracia, desconectados com a dignidade das pessoas, etc, etc, vinculados com milícia, com uma série de dinâmicas, né? E esses jogos com jogadores de futebol, com formação de resultados, a Copa do Mundo também vem com essa pecha, né? E aí as bets elas vão incorporando primeiro os campeonatos nacionais, depois as confederações nacionais, depois os clubes, e aí, meu amigo, a Copa do Mundo ela está toda ela, do meu ponto de vista, comprometida com este modelo de negócio, vou chamar isso. E Carlos, interfere até na experiência estética de assistir um jogo, né? Exatamente. Por exemplo, eu estou acompanhando os jogos pela Cazé TV, né? Porque eu não tenho televisão, acompanho pelo smartphone, né? E a experiência é completamente diferente, né? Porque foi até satirizado pelo pessoal do Porta dos Fundos, né? Porque fica o jogo é uma vírgula dentro de um conjunto de propagandas, né, das mais variadas bets possíveis, né? Isso faz com que o assistir uma partida de futebol também se transforme, né? Não, sim, sim ou não, né? Essa dúvida. Mas a questão que está posta é que estou pensando no Brasil nesse primeiro momento, que a gente abre para pensar a Copa do Mundo. A partir da Lei Pelé, a lei do passe livre, né? Você tem um processo muito rápido de transformação da gestão do futebol para uma perspectiva de negócios, né? Muito próximo do basquetebol americano, né? Da formação dos grandes ídolos, etc.
E esse volume de transformações que foram se dando neste processo transformaram os mega eventos muito próximo desses, dessas grandes estruturas de eventos que as cidades, o esporte, passa a ser consumido, não só consumido como um elemento de mercado, né, mas consumido com uma perspectiva estética, é o que você estava tentando dizer. Eu tenho feito uma discussão que ainda é incipiente, mas ela está ganhando peso, que eu tenho dito que a ética produzida pela sociedade moderna, pela sociedade industrial moderna, ela ganha um outro sentido da ética do possível, da ética para essa dimensão estética, né? Então, o esporte, os eventos, os mega eventos, eles assumem essa perspectiva estética, inclusive que transforma a nossa visão em relação ao jogar, né? A interferência do não humano, né? Do artefato, do jogo, no próprio jogo. Né? Então, você não só assiste, você aposta, você não só aposta, você dá likes, você não só dá likes, como você aciona tensões, né? Você gera conflitos. E aí esse bolo de complexidade que a gente precisa explicar melhor, ele interfere no jogo. Considerando os Estados Unidos, só para completar, considerando que os Estados Unidos está nessa perspectiva de retomar a força do império nesse novo contexto, era o mega evento do futebol era um lugar para essa manifestação de poder que os Estados Unidos têm sobre o Olha, sabe uma coisa que me chama a atenção de maneira muito negativa, né? Quer dizer, todo mundo sabe que existem vários times de futebol que são patrocinados pelas bets, né? Mas um time de futebol ser patrocinado por um site de prostituição é o caso do Vitória, né? O Vitória é patrocinado por um site. Eu vou ser processado, Carlos, por isso, Carlos Eduardo? Não, inclusive esse site queria comprar o estádio do Vitória, queria botar o naming right, né, que eles chamam, ia ser... Não corro o risco de ser processado por ter falado site de prostituição. Tem outro nome, mas um eufemismo para ser utilizado? Não. Site de relacionamento. Adulto. Hã? Entretenimento adulto. Pronto. Adulto. Retirei prostituição, um site de entretenimento adulto que patrocina o Vitória, que acaba de ser campeão da Copa do Nordeste, tirou o Flamengo da Copa do Brasil. Eu considero isso bastante preocupante, né? É uma tendência dessa dinâmica de consumo, né? De consumo. Você não é só econômico, é consumo também da cidade, consumo dos corpos, consumo da subjetividade, enfim, né? Essa é uma questão e mexe, interfere fortemente nessa dinâmica do sonho, né? Das pessoas por exemplo, as cidades, elas colocar as bandeiras, pintar o chão, e de repente não é o jogo de futebol que está em jogo, o jogo está o empresário que consegue colocar o seu jogador ali, que está vinculado a uma bet, a interferência sobre as escalações do jogador. Por exemplo, hoje a gente tem uma leitura da Argentina, né, que com todas essas questões que eu estou colocando, os caras estão jogando com o coração na ponta da chuteira. É uma diferença. Não quero entrar no mérito do jogo propriamente dito, se está jogando bem, se está jogando mal, né? Porque eu acho que essa Copa do Mundo, na minha leitura, é uma das piores Copas do Mundo de qualidade de jogo de futebol. Isso é uma outra discussão. Mas neste lugar, você tem uma construção de uma gestão desse negócio de futebol totalmente diferente e totalmente desvinculado com aquilo que a gente acredita que seria minimamente uma valorização das seleções nacionais, uma valorização do esporte como uma atividade pedagógica de transformação, de trazer alegria para o povo, etc. Né? Então, eu acho que é mais complexo. Eu vou passar a palavra para o Carlos, mas deixa eu só... Qual foi a Copa do Mundo em que um sheik árabe entrou no gramado? 82. 82, né? Quer dizer, Anulou um gol da França, né?
Houve esse episódio, quer dizer, a entrada em cena agora do Trump é similar, é muito similar àquela entrada do Sheik no gramado, né? Carlos, por favor. Carlos Ah, Eduardo. e é interessante porque ele bate no peito e se orgulha, né? Ele afirma que, olha, eu anulei o cartão do nosso jogador. E é muito interessante que os Estados Unidos ele pôs tanta restrição que, se fosse aplicado a ferro e fogo quando não é conveniente, o próprio jogador ele não estaria, né? Porque ele é filho de nigeriano. E os nigerianos foram um dos países que sofreram aquelas censuras, aquelas suspensões de visto. E é importante também a gente observar isso, que num evento em que a FIFA ela projeta que vai ter quase 9 bilhões de lucro em publicidade na Copa, o futebol acaba ficando mesmo de lado, né? O que acaba importando mais é esse lucro. E aí até a própria dinâmica, né, muito entre aspas, né, de uma americanização, não americanização não, mas transformar o futebol num esporte estadunidense, né? Aquela coisa de ter pausas para hidratação, e aí você transforma, na verdade, dois tempos de 45 em quatro tempos de jogo, justamente que o Se interesse assemelha ali ao, não ba- é nem se hidratar, assemelhando ao né? O basquete, interesse né? é jogar publicidade. Se assemelhando ao basquete, né? Os Ao 4 basquete, tempos. ele dividiu em quartos, né? E todos E é eles aquela coisa de não é o intuito ali não é estabelecer uma melhor qualidade do jogo, mas sim ter mais espaço, para mais tempo para propaganda. publicidade, né? Então esse é uma Copa que esse padrão FIFA ele acabou ficando muito latente, né? Principalmente nessa questão da subserviência, né? Que o próprio Infantino, e aí é a FIFA mesmo, né? Porque a FIFA ela sempre jogou um pouco mais envergonhada, um pouco menos envergonhada, ela sempre jogou isso. Mas nessa atual Copa a gente vê essa subserviência com muita força, né? Inclusive, o próprio Infantino foi denunciado no COI por ter quebrado a imparcialidade que ele deveria ter, né? Então, eu acho que a gente que encerra nesse jogo de logo mais a Copa do Mundo, mas acho que ela fica muito marcada por essa forte intervenção que ocorreu durante todo o processo. E eu não tenho O uma que pergunta, era só mesmo para Ah, desabafar esse ponto, porque eu gosto muito de Copa do Mundo, mas de fato a gente acaba vendo esse declínio, né? Cada ano que passa, a Copa do Mundo acaba tendo mais polêmicas fora do que o jogo em si. é. Eu confesso que estou meio empapuçado de jogo de futebol, né? Eu acho que houve um exagero, e já está se pensando, Infantino já está falando de 64 seleções, né, para a próxima Copa do Mundo. Eu acho que é Dizem muito que é para a jogo. Itália se classificar. É para Não, mas eu acho, né, tirando essa parte, né, eu acho que tem uma dinâmica que a gente precisava pensar neste lugar, né? Não é só o jogo de futebol. Se a gente está falando de relação de poder, não é só um jogo de futebol. Quando a FIFA, que é a gestora desse patrimônio mundial que é o futebol, que o futebol é uma instituição cultural, né? Não podemos esquecer disso, que ela move identidade, move história, move recursos, etc. Ele está propondo, do meu ponto de vista, quando ele aumenta a seleção, ele está propondo também dinâmicas de relação de poder, de manutenção de poder, etc, etc. Então, você tem uma série de interesses. O que eu estava tentando associar o futebol com as transformações que estão acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica informacional sem precedentes, que não sabemos, sabemos para onde vai. Ontem eu vi uma entrevista no Nicoleles falando do papel da IA na subjetividade das pessoas, na capacidade neural da gente. Eu acho que nós estamos vivendo, são esses microelementos que está na cultura, que está no futebol, que também está fazendo parte dessas revoluções que estão aí colocadas. E inconsciente ou não,
nós estamos tratando essas questões também nesse campo de relação do poder. O que eu estou querendo dizer para a gente poder pensar junto, né? Se até os anos 2000, mais ou menos, você tinha o Estado mesmo determinando, controlando as confederações, o Estado dizendo para onde o esporte ia, desse período para cá, você tem uma força dentro dessas novas disputas políticas que está no campo do mercado, no campo das grandes empresas, dos grandes negócios, eles que estão determinando para onde esses mega eventos vão, né? Que escala o time, vinculado ao campo de empresário, ao time show. Por exemplo, o Brasil tinha condição de montar uma seleção só de jogadores nacionais. Mesmo o Campeonato Brasileiro está num vinagre danado, né? Poderia montar um time para disputar a Copa do Mundo, mas não, tem outros campos de relação que a gente precisa observar. Então, quando a FIFA abre a possibilidade para aumentar a seleção, ela está garantindo, talvez, este modelo, né? Esse modelo que não dá para você entender, porque é um modelo, como é que eu vou dizer? É um modelo fantasma, não, mas é um modelo que tem muitos ralos, né, de distribuição de recursos não identificáveis, né, para não ter nenhum problema com relação à justiça, né? É uma forma também da FIFA alastrar o seu poder, né? Quer dizer, à medida que é o que acontecia, por exemplo, na Federação do Rio de Janeiro, a época que era presidida por um sujeito de campo chamado Caixa d'Água. Se lembra, Carlos? Era o presidente. O Caixa d'Água era o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, era professor de Direito, né? E foi a época que o americano de Campos, né, teve a sua fase áurea, né, no Campeonato do Rio de Janeiro, né? E ele conseguia, a partir dos pequenos clubes, né, ele conseguia os votos para se eleger, né? Então, essa é uma forma também de, quer dizer, que ele construiu uma capilaridade maior, imagino eu, a fim de se sustentar, a fim de se reproduzir no poder. Mas uma coisa que eu me lembrei também é que, quando Carlos Alberto falou no início, né, de que o futebol tem uma relação com as relações sociais, as relações de poder na sociedade. Vejam a forma como o Trump se manifestou em relação à necessidade do cartão vermelho ser retirado, né? Ele agiu da mesma maneira que ele age, por exemplo, em relação ao Irã, em relação a Cuba, em relação à Venezuela, quando ele levanta suspeitas em relação ao... Como é que é o nome dele? O Klaus? Como é? O árbitro. Rafael Klaus. Que ele diz assim, eu tenho informações, né, que eu não vou revelar agora, que fazem com que ele seja uma figura suspeita. É o mesmo modus operandi, né, de quando ele fala das chamadas nações do eixo do mal, né? Então, vejam como a proximidade existente entre o futebol, os exemplos dados pelo futebol em relação àquilo que acontece na política, na economia, na sociedade, etc. Porque, Marco, neste modelo, a gente sabe que na história do futebol, você pega Mário Filho, né, o Negro do Futebol Brasileiro, uma série de literaturas, Natal Rosenfeld, o Negro do Futebol Macumba, então você tem uma série de literatura, agora o Simas, né, que tem escrito bastante coisa. Você pega na literatura, você tem grandes esquemas, né, de formar resultado. Né, Boleiros 1, Boleiros 2, Hugo Giorgetti, que acho que são filmes fantásticos, né? E neste lugar de pensar o futebol, com as bets, com essas perspectivas mais de manutenção de poder, etc., se eu estiver falando alguma coisa que vai gerar processo, me perdoe, mas eu acho que você tem a CPI da Nike, agora recente, você tem outras CPIs que rolaram por aí, né? Não estou falando nada que ninguém não saiba, não conheça. Então, ficou mais fácil, todo mundo tem um pecadinho para contar para o padre, né? Todo mundo tem um pecadinho.
um errinho ali, uma coisinha aqui. E aí, esses dossiês, essas inteligências, elas usam esses recursos para tudo, inclusive para manipulação de resultados, para manipulação de decisões, né? Então, a gente está vivendo um período que eu não vou chamar de Guerra Fria, mas eu vou chamar de guerra tecnológica ou de guerra virtual, né? Que você tem esse campo de disputa muito forte. E isso está também nos grandes eventos, onde você coloca em xeque a força, né, de algum lugar. Imagina os Estados Unidos realizar uma Copa do Mundo e não ficar nem perto da final. Deve ser um vexame. Carlos, quer falar alguma coisa, Carlos Eduardo? E chegar nessa discussão, né? Porque é difícil alterar um modelo que, assim, economicamente ele está dando muito certo, né? Até a própria, por exemplo, a CBF. O Brasil é eliminado constantemente agora em fases não tão finais do processo, mas ela continua dando um lucro exorbitante. Você não vê, por exemplo, você não vê uma transformação, né, desse valor em algo que vai alimentar. E aí é importante também que a CBF ela é uma empresa privada, mas ela tem a posse, né, se assim por dizer, de uma marca que é a seleção brasileira, né? É algo que é da sociedade, né? Uma entidade que representa um povo. E todo esse poder está na mão de uma empresa que, se você olhar dentro da estrutura dela, é um negócio de maluco. O Marco falou da questão do caixa d'água, mas até a gente desse atual presidente que ele caiu ali, né, aquela situação no colo dele, vinda de vários personagens folclóricos, né? Marco Polo Del Nero, até esqueci o nome do anterior, que foi o que saiu. Então, assim, e agora, muito provavelmente, a próxima vai cair no colo do Chico Mendes, que é filho do Gilmar Mendes. Entendeu? Então, tem toda uma relação e que, infelizmente, pelo menos o que se olha para o futuro, a tendência é que não se mude, porque é um sistema que é muito lucrativo, né? Todo mundo que está ali envolvido, pelo menos naquela primeira mão ali, está todo mundo se dando bem. Então é uma situação muito complexa de se olhar isso. A CBF é uma instituição familista, né? É uma oligarquia que aparecem aí. Como é o nome daquele? Avelange, Ricardo Teixeira. Breiter também, da magistratura. O próprio atual presidente, né, que é filho do presidente, não é isso? Filho do presidente da Federação de Roraima. Né? Então, é uma instituição familista, bem típico mais uma vez, né, a proximidade com a sociedade brasileira, bem típico das relações de poder, né, de origem familista no Brasil. Tem uma fidalguia, né, uma fidalguia que eu vou dizer dessa perspectiva, porque dizem que no Brasil as pessoas falam da classe burguesa, acho que no Brasil não teve burguesia, né? No Brasil nós já passamos dos grandes latifúndios para esse campo fidalgo, né? Porque os filhos dos grandes latifundiários é que são os empresários brasileiros, estão nesses cargos, né? Você pega, por exemplo, a Federação Paulista de Futebol, você tem um cara de Taubaté, né, que é o Reinaldo Carneiro Basso, que ele já está há décadas na federação, né? Enfim. E aí, neste lugar, para pensar um pouco o que o Carlos Eduardo acabou de dizer, né, o futebol ele é uma instituição cultural pública. Tudo bem que a gestão é privada, a CBF é privada, mas tem uma interferência, inclusive as interferências de organização da CBF, ela ganha uma conotação pública, inclusive na justiça, ela se discute de uma perspectiva quase que no campo do direito público. É claro que ela é privada, mas ela tem essa dimensão, ela é um patrimônio nacional, né?
E aí, neste sentido, nessas disputas de relação de poder de forma interna, ela é passada de pai para filho, é de pai para filho. Você tirar um xerox, se fosse fazer uma pesquisa dos mandatários da CBF, ela é de pai para filho, as federações é de pai para filho, é um negócio, né? E agora, com essa nova perspectiva de dinheiro que entra, que você não sabe nem como é que isso entra, porque é uma complexidade de leitura desses recursos, né? É claro que se você for olhar com uma lupa, né, bem de perto, você enxerga, mas não é assim que se olha, né? Então, eu abandonei torcer para time de futebol há algum tempo, porque eu tenho muita dúvida se a gente está efetivamente sendo contemplado com a lealdade do jogo, né? Eu já tentei isso, mas não consigo. Eu já tentei fazer isso, escolher um time da Série D para torcer, entendeu? Por ser o futebol raiz, mas não consigo. É alguma coisa que está entranhada em mim torcer pelo Flamengo, então, para mim se torna muito difícil, mesmo sabendo de tudo que existe envolvendo as partidas de futebol, a formação de times, o não pagamento, dívidas, etc., perdão de dívidas, etc. Carlos, eu queria aproveitar a tua presença aqui para começar a falar agora, nessa segunda parte do programa, sobre a seleção brasileira, né? Eu acho que a seleção brasileira de futebol ela falece em 2014, né? Que é exatamente o surgimento da era Neymar, né? A era Neymar começa a primeira convocação do Neymar foi em 2014, não é isso? Que ele foi machucado, foi lesionado no jogo contra a Colômbia e não vai jogar contra a Alemanha. De lá para cá, 2014, 2018, 2022, 2026, né? 4 Copas e 4 sucessivos fracassos, né? A era Neymar foi um fracasso, pelo menos a era Dunga renasceu das cinzas, né? A era Dunga, que foi da seleção de 1990, né? Foi achincalhada, só que ele conseguiu se vingar na Copa de 1994, sendo campeão. E a era Neymar não vai conseguir fazer isso, a menos que aconteça, como é, Carlos? Você estava dizendo, Carlos Eduardo, né? Da inteligência artificial que criou o vídeo com o Neymar dizendo a criança, você vai jogar em 2030? Não, pelo amor de Deus, não, deixemos já. Ele não só joga, como ele é campeão em 2030. Ultrapassemos essa história, por favor. Mas, Carlos, a que se deve esse declínio retumbante do futebol brasileiro, pensando na seleção brasileira? É uma pergunta muito interessante. Não sou comentarista de futebol, né? Porque eu acho que os comentaristas são muito ruins, falam coisas horrorosas. Mas eu queria, antes de entrar nessa questão, eu queria entrar você falou da porta do fundo, achei fantástico o vídeo que eles fizeram. Mas eu queria entrar nessa questão da IA. A IA fez as estatísticas e disse que a França ia ser campeã em 2026. Inclusive, falou antes, né? Antes, alguém fez uma pergunta. Quem poderá ser o campeão? Aí a França foi dita como campeã antes da... Então, a IA também trabalha com as estatísticas, nem sempre dá certo, né? Agora, com relação à seleção brasileira, eu acho que o futebol brasileiro vem sendo minado pouco a pouco, o futebol em si, e que isso tem repercussão na seleção brasileira. Eu tenho dito isso já há algum tempo, um pouco na contramão do que as pessoas têm falado, e sociologizando essa visão, né? Porque você tem a organização social, ela estabelece a ideia do resultado, do rendimento, né? Você tem toda uma discussão que precisa render, precisa ter título, e aí você traz, você fala que o futebol precisa de organização, precisa de uma administração, precisa de uma estrutura, precisa de não sei o quê. Aí você traz técnicos
estrangeiros para o Brasil, e também você traz junto com os estrangeiros, jogadores de outros países, etc., você também traz a estrutura burocrática de jogo e você vai abandonando o jeito brasileiro de jogar futebol. Nós temos um jeito de jogar. Nós temos uma escola, por exemplo, a Espanha hoje tem sucesso porque ela copiou a escola brasileira de 82 e 86. E nós abdicamos desse jogo. Você pega, por exemplo, o Palmeiras, vou falar uma coisa aqui que os palmeirenses me perdoem. O time do Palmeiras é horrível do ponto de vista de jogo. Não tem jogo. Não tem jogo. Você não vê o Palmeiras jogar. Um time recuado e que tem 2 cavalos paraguaios, 2 cavalos ingleses correndo na frente que faz gol. E aí você não tem jogo de futebol. Você tem, do meu ponto de vista, a eficiência do jogo de futebol, considerando a fragilidade dos outros times com relação à infraestrutura, com relação ao material humano, né? Então, o que a gente precisa, do meu ponto de vista, é retomar o jeito brasileiro de jogar futebol, e, inclusive, que é claro, com estrutura, e a gente tem que superar essa visão de eficiência europeia, de resultado, e começar a construir gente que joga futebol, que tem amor pelo clube, que goste de jogar, que jogue como se o jogo de futebol fosse a coisa mais importante da vida dele, do que até o dinheiro, né? E agora você constrói uma sociedade. Você pega, por exemplo, a seleção brasileira, né? Não é uma seleção brasileira, isso já tem muita gente falando, né? Eu vou ser mais um nessa fila. Tem uma seleção brasileira que não tem vergonha de voltar para o Brasil, porque ela não volta para o Brasil. Não é uma seleção nacional, é uma seleção de estrangeiros. E quando ela volta para o Brasil, ela tem a vergonha, não tem o vexame de ter perdido. E perdido porque jogou não mal, né? Não jogou. Não fez nenhum esforço além daquilo que ela poderia fazer para jogar. Alguém vai falar assim, você está sendo muito rígido. Eles deram o que eles tiveram de melhor, deram nada, né? No meu ponto de vista, faltou sangue, né? Você pega, enfim, mais ou menos isso. A gente tem que repensar o futebol a partir das nossas origens, né? E valorizar o que a gente tem de melhor, refazer o trajeto, mas o trajeto pela perspectiva do jogo brasileiro mesmo. Carlos, tu acha que tem... Diga, Carlos, Carlos Eduardo. Diga. É porque eu acho que é pior, porque além de não querer voltar para o nosso jogo, quando a gente traz as pessoas de fora, a gente não arruma uma estrutura para, por exemplo, aprender com as pessoas. A pessoa só vem, por exemplo, o técnico da seleção, ele vem pelo nome. Assim, qual técnico eu posso contratar aqui da prateleira? Você não faz uma pesquisa, fala assim, não, o tipo de jogo desse técnico, ele se assemelha com o que a gente quer, o que a gente pode aprender com ele, qual é a estrutura, né? O que a gente pode absorver. Não, nem isso é feito, é simplesmente joga lá o nome e pensa que o nome vai ganhar. E essa questão do time nem voltar para o Brasil, né, é uma situação que é muito marcante, né? Porque por mais que, e aí é direito, é profissional, ele trabalha com aquilo ali, ele pode ter as férias dele, pode sair, mas tem aquele brocado, né? Como a mulher de César, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, essa coisa de não se dar nem ao trabalho de pisar aqui no Brasil, nem que seja para fazer uma coletiva no aeroporto mesmo, é o fato simbólico dele ter voltado para o país dele para poder fazer algum tipo de manifestação. E aí isso reforça muito também o que o pessoal diz, né, que o brasileiro ele não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar. Então, essa questão do resultado. E aí você não trabalha uma evolução, né? Então, fica muito segmentado, né? Fica você não faz uma análise, você faz análise do jogo hoje e aí parece que você não aprende nada dele. Vira a página e vamos embora. Você sabe, Carlos, que você está falando, desculpa, Marcos e Carlos, eu fiquei ansioso aqui, preciso parar com isso, tomar um remedinho. É que quando você falou, você tocou numa questão que eu acho que é fundamental. Você tem essa dinâmica, esse paralelismo com a realidade social e da eficiência, né? Você tem toda uma discussão de eficiência e essa eficiência também ela está vinculada ao lucro. Na medida que esses jogadores circulam nos clubes, circulam na própria seleção e a eficiência, mesmo perdendo, você tem uma eficiência de lucro, isso está dado, né? Então, do meu ponto de vista,
eu acho também que o futebol ele é sazonal. Neste momento, este grupo que estava aí não foi suficiente para ganhar uma Copa. Nada impede que o outro faça um novo movimento. Mas para isso acontecer, a dinâmica, a mentalidade, a capacidade cognitiva de pensar o futebol tem que ser outra, não pode ser essa. Porque se for essa, nós vamos perder de novo. Eu concordo com essa ideia da sazonalidade, entendeu? Porque, vamos pensar aqui, as seleções de 94, 98 e 2002, quer dizer, foram 3 Copas seguidas que o Brasil chegou à final da Copa do Mundo, né? Tendo vencido 2, né? Poderia ter vencido 2006, 2010, depois foi uma desgraça, né? Depois era Neymar né? Agora, se a gente pensar aqui, eu me lembro quando, logo depois da Alemanha ter vencido a Copa de 2014, acho que foi o Sport TV, fez uma série de reportagens sobre o sucesso, os porquês, as razões do sucesso da Alemanha, mostrando que tem muito trabalho de base, tem capilaridade em todo o país, das escolinhas, trabalho de organização. Depois disso, a Alemanha não ganhou mais nada, né? Então, eu sempre lembro dessa série de reportagens do Sport TV. A mesma coisa em relação à Itália, né? Quando a Itália foi campeã, não o título de 1982, né? Mas depois o título de 2010, não foi isso? O último título de 2006. O título de 2006, aí se dizia muito o seguinte: não, a Itália conseguiu chegar a esse título por conta da força da sua liga, né? do campeonato italiano, que tem jogadores de todo o planeta jogando ali, etc. Depois disso também a Itália não ganhou mais nada e está aí há 3... Nem vai para a Copa. E nem vai para a Copa. E depois entrou como justificativa, uma das explicações para que a Itália não tenha ido às 3 últimas Copas, o fato de terem muitos jogadores estrangeiros, né? Então, acho que eu queria te ouvir sobre isso, Carlos Alberto. Eu acho que não existe uma lógica exata para se analisar o sucesso e o fracasso de determinadas seleções. Eu acho que existem movimentos sazonais que entram por gerações, né? E que nem sempre são partidas, né? São jogos, né? São disputas. Todo mundo quer ganhar, né? A França, desde o início, era tida como a seleção franca favorita e caiu diante da Espanha, que vem vencendo a França já há muito tempo, né? O que te parece, Carlos? Não, eu acho que a sua avaliação não está correta, a avaliação do Carlos não está correta. Porque a gente tem que sair dessa visão sentimentalista e também sair desse lugar de copiar a eficiência, esse discurso de eficiência, porque você tem uma estrutura administrativa. Eu acho que tudo isso no Brasil faz falta, mas tem um jeito brasileiro de dar um jeito que eu acho que isso também é legal. Desde do Roberto da Mata, para falar do jeitinho brasileiro, ou do Gerson, da lei de Gerson, que gosta de dar um jeitinho em tudo, eu acho que a gente precisa ponderar muita coisa, mas eu acho que voltar ao jeito brasileiro de fazer futebol, isso é bem bacana. Por exemplo, eu tenho dito muito fortemente que o processo de formação, que é onde eu estudei minha tese de doutorado, né, o processo de formação do jogador de futebol, ele não pode estar associado ao negócio. Não que você não vai vender o jogador, etc. Ele tem que estar associado ao material humano. A formação desse material humano com a cabeça boa. Você forma jogadores que você percebe que ele tem um grande futuro totalmente desconectado, sem capital emocional, sem capital social, sem capital emocional mesmo, cultural, para poder fazer frente a essa realidade, né? E aí, neste lugar, eu acho que a formação de base, o jeito de jogar brasileiro, novas técnicas de jogar futebol que remeta à realidade do jogo brasileiro, à escola brasileira de jogar futebol. Nós somos um time de futebol, pelo menos na minha perspectiva, nós somos o jogo de futebol no Brasil, você tem a bola no pé, você toca a bola, você
você tem a posse de bola, você tem a possibilidade do drible, né? do moleque travesso nas versões finais. A burocracia do futebol, ela mina toda essa capacidade de expressão corporal que o futebol brasileiro tinha, né? O que eles chamavam, os europeus chamavam de picardia, né? Picardia do jogo brasileiro. Então, o Anatole Rosenfeld, no livro Futebol Macumba, ele falava da questão da capoeira, né? Do gingado. Eu não fiz essa estatística este ano, mas tinha algum momento que tem dois autores que eu queria mencionar aqui, que eu acho que é legal. Tem algum momento um autor que fez a leitura de quanto as seleções brasileiras que ganharam títulos elas tinham mais jogadores negros do que brancos, por exemplo. Né? Essa é uma discussão. E a outra discussão é ver o quanto de ideologia tinha no jogo de futebol, ou tinha no campeonato, ou nas Copas do Mundo e tal. Roberto Ramos, se não fala a memória, Futebol e Ideologia. Ele pegou todos os jornais e foi fazendo as notícias, a quantidade de tempo que o futebol era expresso e como eram as notícias dadas, né? E aí vai fazendo a leitura da ideologia que está no futebol. Se a gente for fazer hoje para essa Copa do Mundo, a gente vai perceber que essa visão mercadológica dominou o futebol e dominou, inclusive, o jogo, né? A escolha do jogador, o jeito do time. Me deixou muito preocupado como o treinador italiano no Brasil, ele abriu mão daquilo que ele acredita para fazer um jogo desse sistema, né? desses canais, desses ralos de dinheiro, né? Vou dizer, para falar um mínimo. Carlos, pipocaram aí, né? Vem pipocando. Bom, tem análise para todos os gostos, né? Explicações para todos os gostos sobre as razões dos fracassos sucessivos da seleção brasileira. E se fala da religião. Você já deve ter entrado em contato com essas análises, esses comentários, sobre o fato de que houve um tempo que a seleção brasileira se destacava, né, no momento da ida para o estádio, né, com o toque do agogô, do pagodão. Do pagodão. O pagodão, né? Era o samba, né? As comemorações eram sambando, né? Penso evidentemente na figura do Ronaldinho Gaúcho, né? E que agora a gente teria entrado numa fase gospel, né? Dos jogadores, né? Você percebe algum tipo de influência possível, tirando a chatice que é aquelas entrevistas pós-jogo, né? Em que se fala, não, eu queria agradecer primeiramente a Deus, para além da chatice dessas declarações, né? Existe alguma possibilidade de influência desse sentimento evangélico, neopentecostal, sobre a forma de jogar do Brasil? Ou isso é uma avaliação dos nossos tempos, né, de disputa em torno da religião, das religiões? Você sabe que você foi falando, eu fui pensando no Bispo, tem um pesquisador chamado Bispo que ele estudou questão de futebol e religião evangélica, né? Bispo. Esqueci o resto do nome dele. Fez a PUC lá, doutorado. Quando você foi falando, eu fiquei pensando muito fortemente nessas dinâmicas que a gente vai ver da juventude, né? Quando a gente vai discutir a juventude, acho que é uma juventude muito preocupante, né? Ela nós não estamos falando de religião e nem de religiosidade, cada um com a sua religião, com a sua religiosidade, e que tem meu respeito, mas eu estou falando das consequências disso no comportamento, porque o futebol, ele tem essa dinâmica da malandragem, né? Essa dinâmica da gingada, etc. Eu fiquei pensando na juventude, a juventude que não estou fazendo apologia aqui, bebida, nada, mas que não bebe, que não vai para a noite, que não... A gente tem muita preocupação nesse sentido. E no jogo de futebol, me parece que este modelo burocrático de jogar tem a ver também com a escolha dos jogadores que aceita
este modelo burocrático de se jogar. E neste lugar, talvez os jogadores que tenham uma formação religiosa mais fundamentalista, ele aceite melhor a regra do jogo, o modo de jogar, etc, etc. E eu fiquei, só para completar neste lugar, quando você colocou essa questão, eu fiquei pensando fortemente o quanto a obediência hoje ela é colocada em nome do recurso, em nome da eficiência, quanto a obediência ela está colocada, inclusive, nessas dinâmicas religiosas. É claro que precisa de estudar um pouco mais a fundo, né? Mas há um aumento de jogadores neste campo religioso, me parece que é uma porta também de entrada para manutenção de um modelo. A primeira referência de religiosidade na comemoração de um gol foi na Copa de 70, não foi? Antes do Jairzinho, foi um jogador da República Tcheca, foi isso? Da Tchecoslováquia na época, né? Que fez né? E depois o Jairzinho, né? Mas aquilo ali foi de uma beleza, né? Para falar outra vez, a estética daquele gesto foi... Né? E hoje os jogadores, quando marcam gols, eles se reúnem apontando para o céu. Né? Você sabe que você falou uma coisa muito interessante, que primeiro você agradece a Deus, né? Depois você fala do jogo de futebol, quer dizer, você desloca a responsabilidade para outro lugar. E é interessante que eu tenho visto isso nas teses, nas dissertações que eu tenho participado, que as pessoas também têm feito o agradecimento. E eu parei de falar, olha, o esforço é seu, deixa Deus em paz, eu tenho mais coisa para cuidar e tal. Mas é nisso, quer dizer, nós estamos, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo de extrema, vou chamar extrema, ele só faz sentido em todos os ecos, já que o esporte não está deslocado dessas realidades, dessas relações, ele faz sentido em todos os campos da relação humana. Então, tem gente relacionando, essas dinâmicas elas estão sendo postas. E cada vez mais desconectado com a possibilidade de você ter a indisciplina, o indisciplinado. Você pega um jogador, por exemplo, aquele centroavante, o primeiro centroavante do Brasil que estava jogando, né? E parece que é evangélico também. O primeiro jogo do Brasil que jogou. E o Thiago? No time, ele faz tudo, ele vai na seleção, ele jogou como se fosse um burocrático, né? Parece que na seleção brasileira há uma receita que você tem que jogar de jeito X, de jeito Y. Posso estar equivocado, mas é a sensação que você está certo, Marcos. Tem essa driblar virou crime, né? Oi? Driblar, partir para cima. Você vê um jogador com potencial como o Vinícius Júnior, ele atua acuado, né? Ele atua sempre com uma... Parece que ele tem uma restrição ali, uma garra, né? Eu confesso que eu estou meio enjoado também desses finais, principalmente os finais de partida, né? Que quando começam esses tumultos também, né? E que sempre começa com isso, algum jogador que foi tentar dar um drible e aí começa... Isso está tornando as partidas de futebol muito repetitivas, né? A mesma coisa, aquele agarra na hora da cobrança do escanteio, né? Bom, a gente está chegando no final vai começar o jogo daqui a pouco, né? Casalberto, quem vence a partida? Qual é a tua aposta? Que me perdoam os meus los hermanos e os meus amigos argentinos, que eu tenho um maior respeito, mas eu tenho tendência a torcer pelo colonizador pela primeira vez, né? Porque eu acho que os argentinos têm feito muitas coisas vinculadas no futebol em específico, nas torcidas, ao racismo, isso tem me incomodado um pouco. Eu acho que os espanhóis também têm essa dinâmica racista, também são tão racistas quanto. Acho que o mundo, de certa forma, está numa onda conservadora complicada. Mas se eu pensar no futebol enquanto uma estrutura de prazer, se você pensar na democracia enquanto uma estrutura de distribuição de emoções, né, que você trabalha nesse campo das emoções,
Eu acho que a gente precisa respeitar o outro na sua integralidade. E os países europeus, eles precisam respeitar esse multiculturalismo que está, inclusive, dentro do próprio país. Você pega a Espanha, tem 10%, um pouco mais, de jogadores espanhóis, eles são de outros países. A França, quase que 100%. Né? Então, você tem aí, a Inglaterra tem vários atletas de outros países, a Holanda, né, a Bélgica. Então, a gente precisa respeitar essa dinâmica e perceber que o ser humano, de fazer essas distinções, quem construiu a ideia de que nós somos diferentes foi justamente quem quis demarcar a diferença. Nós somos do gênero humano e precisamos respeitar a dignidade da pessoa. Quisera eu ter uma varinha mágica, como o futebol é mágico em alguns momentos, né? Não do cartão aos 44 minutos, ou do pênalti aos 52, né? Da virada. Essas mágicas eu não sei fazer, mas eu queria ter a magia de ter um espaço mais justo, onde as pessoas pudessem disputar de forma igual, né? De forma assimétrica, porque essas disputas são muito desiguais, inclusive no futebol. Né? Você pegar 62 famílias, elas detêm 50% que circula de dinheiro no mundo, isso é um absurdo. E é eles que estão determinando essas tecnologias, esses caminhos novos aí. Então, a gente precisa estar atento. Carlos, sabe que eu vou torcer para a Espanha e vou partir do que você falou pela primeira vez, você vai torcer pelo colonizador. Na verdade, eu vou torcer pela Espanha porque eu vou torcer pelo colonizado que existe dentro do país colonizador, e eu estou pensando no Lamine Yamal, e estou pensando na comemoração do título do Barcelona, em que ele pegou a bandeira da Palestina, num dos campos de refugiados, na faixa de Gaza, pintaram também uma imagem do Lamine Yamal com a bandeira da Palestina. Vou torcer pela Espanha por essa razão, vou torcer da mesma forma como torcia pela França por conta do Mbappé, né, e das posições políticas assumidas por ele. Os dois, eu posso dizer, militantes da causa antirracista, né, e os episódios, o último episódio, né, o mais recente episódio daquele jogador do Benfica contra o Cristiane, né, contra o Vini Júnior, né, e que foi vingada pelo Flamengo no amistoso Flamengo 2, Benfica 1, em que algumas faltas mais duras foram feitas em cima dele, e a torcida gritando, a torcida do Flamengo lotou lá o estádio de Algarve, né, gritando a todo momento racista, racista. Então, eu torço pela Espanha, mesmo sabendo que a parada vai ser duríssima. Carlos, qual é o teu palpite? Olha, eu vou. Até agora está 2-0 torcendo. Espanha. Eu sou pragmático com o resultado, mas eu estou torcendo para a Espanha porque eu não quero que a Argentina seja tetracampeã. Entendeu? Então, eu estou travando isso. Mas eu assino embaixo aí todas as argumentações, mas eu acho que a Espanha vai conseguir. E estou com essa camisa aqui, porque é a camisa vermelha da seleção brasileira e também a camisa vermelha da seleção da Espanha. Carlos Alberto, mais uma vez foi um grande prazer, essa conversa descontraída aqui nesse domingo, a bola já vai começar a rolar, um grande abraço. Carlos Eduardo, a gente se vê por aí, a gente se vê no próximo programa, e agora vai entrar a vinheta de encerramento. Boa partida, bom jogo, espero que não vá para os pênaltis, porque ninguém merece. Grande abraço a todos. Forte abraço, sucesso para vocês.